Tudo bem? Tudo bem, doutor Tiago Garcia? Satisfação Tudo poder estar ótimo. conversando aqui com você, sua destacada audiência, seus seguidores, a advocacia da Baixada do Santista em geral, em relação à qual eu nutro um inegável e distinto carinho pelos tempos em que pude judicar e pude escrever talvez capítulos dos mais belos da minha trajetória como juiz lá no município, onde tive também a oportunidade, né, bom que fique claro, de conhecê-lo profissionalmente, de conhecer o seu trabalho. Fica aqui o meu registro elogioso da sua maneira sempre muito ética, muito cooperativa de conduzir o processo. E quando é dessa maneira, quando a gente consegue aliar a qualidade e a cooperação processual, todos os atores do processo só têm a ganhar com isso. Então fica meu agradecimento pelo convite e também pela sua atuação destacada como profissional, Tiago. Doutor Yuri, agradeço demais. Quem festeja muito aqui somos nós, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. Agradeço até em nome da nossa presidente, doutora Vanessa. Inclusive, a doutora Vanessa falou, Tiago, tem que trazer o Yuri para cá. Ele tem aqui a associação, ela é bem ativa, né, em cursos, palestras, e é bacana depois a gente programar alguma coisinha para fazer para cá, vai ser bem interessante. Agradecer ao OAB também, na pessoa do doutor Clima, do Dr. Douglas, que é da Comissão dos Advogados Trabalhistas, e o doutor em especial. É uma figura ilustre, todos adoram, deixou saudade até hoje lá em Itanhaém. Foi uma pena para nós, né? Mas enfim, vamos lá. Doutor, hoje nós estamos aqui, eu recebi muitos e-mails, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, ela encaminha para todos os associados, né, sobre a palestra, a OAB também divulga, e eu recebi aqui, pautei os assuntos mais interessantes, né, aqueles que mais aparecem, e selecionei para a gente tentar aqui bater esse papo sempre de maneira informal, né, e a ideia, é claro, é um bate-papo, não é uma consultoria, né, a gente sempre esclarece, além de advogados que assistem essa live, também tem muitas pessoas que não são, então sempre consultem o seu advogado, sempre busquem uma assessoria jurídica, né? E a ideia aqui é só tentar esclarecer ao máximo sobre toda essa loucura que acontece aí no dia a dia, né? Quem não é da área, se quem já é da área já fica meio perdido, quem não é, então, vamos lá? Vamos lá, Thiago. Em primeiro lugar, antes de você começar o bombardeio, o bate-bola, muito saudável, eu fiquei sorrindo enquanto você estava falando. Eu não era nenhum tipo de deboche, não. Eu só queria fazer o registro aqui, tirar o print da tela, então, só para ficar muito claro. E você ficou sério e eu fiquei aqui lúdico, fiquei sorrindo, alegre, feliz. E você é o cara sério da live. Perfeito, vamos que vamos. Doutor, a advocacia está muito preocupada. Para quem entrou agora e para quem não conhece o doutor Yuri ele é juiz do trabalho, professor, palestrante, tem várias obras aí interessantíssimas e é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, está sempre... saiu uma matéria, já corro na página do doutor Yuri, que ele já está, se não falou ainda, vai falar. E a polêmica da vez, doutor, é a respeito da audiência por videoconferência, né? Então, os prazos, em primeiro momento, aí foram todos suspensos. Agora o Tribunal de Justiça, pelo menos aqui de São Paulo, já está falando em retornar à normalidade na segunda-feira próxima, né? O trabalhista também. E aí muito agora está se falando, em especial depois que o TST regulamentou naquelas, né? Audiência por videoconferência, o juizado agora, até o doutor já fez um vídeo a respeito, regulamentou a lei 9.099, possibilitando, implementando essa audiência por videoconferência. Na Justiça do Trabalho, como que está isso? O que dizem lá nos bastidores? E qual que é a ideia? Como que deve vir aí essa implementação? Tiago, essa é uma questão sensível, é uma questão delicada, é uma questão que envolve uma série de preocupações para nós, enquanto juízes, e também para os advogados, né? Enquanto partícipes, enquanto protagonistas do processo. O processo deve ser visto como um protagonismo dividido entre juiz e advogado. Não se concebe mais essa figura do juiz como uma figura magnânima acima de qualquer plano, né, e que tem que ficar no pedestal. Isso não se concebe. O processo ele foi democratizado. E nós temos algumas preocupações com esse momento, mas, por outro lado, nós temos uma realidade em que não se sabe ao certo quando essa pandemia vai acabar. Os processos precisam ter segmento,
E nós temos estudos que revelam a possibilidade até mesmo de uma intercalação de períodos de liberação contida e períodos de isolamento social. Então a gente precisa pensar em alternativas, precisa pensar na utilização da tecnologia e é o que vem sendo feito. Inicialmente, a primeira postura foi de cautela, a resolução 313 do CNJ suspendeu os prazos processuais, atendendo até mesmo um pleito do Conselho Federal da OAB. Depois, a OAB, o Conselho Federal, fez uma enquete, uma apuração, e chegou à conclusão de que, na verdade, muitos advogados ficaram tensos com a possibilidade dos seus processos ficarem indefinidamente paralisados, o que é preocupante sob a ótica de distribuição de justiça. Daí porque a Resolução 314 restaurou esse cenário para permitir uma continuidade sem prejuízo de que alguns processos fiquem suspensos por impossibilidade de contactar o cliente, por qualquer outro tipo de questão. Então, esse era mais ou menos o cenário. O CNJ refluiu dessa posição. Depois veio um ato do TST e veio o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em que esse ato permitiu a possibilidade de se utilizar os mecanismos telemáticos, né, telepresenciais, para fazer audiências virtuais, para que assim a gente possa ter continuidade. Isso é muito claro, isso é muito tranquilo, Tiago, quando a gente fala de audiência de conciliação. Eu mesmo já fiz audiência por mecanismos telemáticos em tentativa de conciliação. É muito simples, porque não há, como regra, uma consequência punitiva para a ausência de comparecimento da parte. Agora, quando a gente fala de instrução, em que haverá consequências processuais, a coisa muda um pouco o tom, né? Muda um pouco o contorno. E aí a gente tem preocupações. Por um lado, a gente tem essa possibilidade de dar seguimento, de fazer audiência, mas existem alguns entraves processuais, como, por exemplo, a testemunha não pode ouvir o depoimento da outra. Se as testemunhas estiverem todas no mesmo espaço, quem que garante que uma não vai ouvir o depoimento da outra? O critério, né, a preocupação e a previsão legal da incomunicabilidade das testemunhas, quem que vai poder atestar isso? É uma preocupação que a gente tem que ter. Mas, por outro lado, a gente pode fazer um contraponto, né, Tiago? Quem que garante que a testemunha não se comunicava também antes da audiência na presença do juiz? Lá na hora, não. Mas quem garante que não acontecia antes? O sorriso revelador mostra que você já deve ter ouvido falar de situações pitorescas. Já ouvi falar. Como? Já ouvi falar. Já ouviu falar todos nós, né? Na verdade, a prática nos mostra que o que não pode, o que não é permitido é a instrução, né? É falar sobre o processo, é instruir a respeito do processo. Mas, de fato, lá muitos fóruns não tem antessala, que nem tem na justiça estadual, né? Geralmente os fóruns trabalhistas eles são muito bem equipados, enfim, até com mais estrutura, só que ficam todos juntos, né? Ali na antessala e acaba mesmo conversando. E esse ponto é legal. Mas a polêmica também, doutor, ela reside ali naquele fato de que se, conforme regulamentado está, a internet, até a internet seria de responsabilidade do advogado, né? Então, para você operacionalizar isso, deixar a testemunha na casa dela e se responsabilizar pela rede dela, pela internet, isso é muito complicado, né? É muito complicado. E é importante que se diga isso, Thiago, realmente, você tocou num ponto importante, porque algumas pessoas sugeriram, mas a testemunha não deve ser ouvida no escritório do advogado que indicou a parte, porque isso seria temerário. Bom, mas a gente sabe a realidade da nossa sociedade, Thiago, e a gente sabe que há uma grande dificuldade de inclusão digital nas camadas mais pobres. Testemunha de reclamante, você que advoga muito para reclamante, você sabe que tem testemunha que não tem condições mínimas básicas. Ela vai ter uma internet lá de 200 mega para a conexão ficar estável, a conexão ficar absolutamente segura. Não vai. Então, é complicado a gente exigir isso da testemunha. Daí porque a gente não pode presumir má-fé de advogado. Isso você sabe muito bem que é uma coisa que eu não presumo de maneira alguma má-fé de advogado. Então, o advogado poder permitir que dentro da sua responsabilidade, dentro da sua ética profissional, que é o que se espera, o que se exige, é o que geralmente acontece, né?
o advogado poder fornecer uma estrutura para que a testemunha seja ouvida naquele ambiente, poder cooperar com o processo de maneira ética, me parece que seria um caminho e uma via a se trabalhar com cuidado, né? Inclusive, eu acredito até, Tiago, que a primeira providência em uma possível audiência virtual de instrução seria a seguinte: senhores, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao processo pelos meios virtuais. A audiência será de instrução. Eu pergunto se algum dos advogados ou das partes tem óbice, se tem alguma resistência em se fazer essa audiência de modo virtual. Se todas as partes concordarem com a audiência de modo virtual, nós temos aqui um autêntico negócio jurídico processual, previsto lá no CPC. Aí depois você não pode alegar, porque o depoimento foi desfavorável, que não concorda. Então, é muito importante estar até preparado para essa situação. Vai concordar com a audiência virtual? Porque se concordar, fica tudo muito tranquilo, fica tudo muito fácil de resolver. As partes tiveram a oportunidade de falar, não arguíram nulidade, então não arguíram na primeira oportunidade que cabia falar nos autos, não tem nulidade a ser pronunciada. Então, esse primeiro contato, me parece que é muito importante que o juiz tenha essa delimitação e converse com as partes. E aí, Tiago, eu acredito que a gente passe a caminhar para um processo em que a gente deixa de lado formalidades, rigores de formalidade, e passa a ter um controle qualitativo. A testemunha, ela pode ser instruída a falar dados de acordo com certo roteiro, com certo script? Pode. Mas nós, juízes, vocês, advogados, também possuem técnicas de leitura, de linguagem corporal, de técnicas de discurso, para tentar apurar se esse discurso ele é de acordo com o roteiro. É por isso que, às vezes, você conhece bem, né, que já fez muita audiência comigo, às vezes eu faço uma pergunta que não tem nada a ver com o processo. Aí fica assim, não, o juiz maluco, ó que louco, não leu o processo, não, excelência. Eu leio alguns pensando, nossa, o juiz sabia o que está falando, deve ter, né, deve estar com algum problema pessoal. Mas não, você precisa fugir do script, fugir do roteiro, que é para você testar a credibilidade. E aí depois você faz comparativos de situações análogas e aquele cidadão só sabe aquilo milimetricamente segundo inicial ou defesa. Você está testando a credibilidade. Mandar um abraço aqui para o doutor Braulio Loureiro, um advogado da região de João Molevade, onde tem capítulos belíssimos da minha história também. Para a professora Rafaela Sionec, professora do Complexo de Ensino Renato Saraiva, aí uma referência do compliance trabalhista, do consultivo, profissional, brilhante, fica meu registro. Então, Tiago, eu acredito que a gente passe para um caminho de fazer uma aferição qualitativa. A gente pode fazer a conferência com a testemunha e colocar só a testemunha na tela. E aí eu posso ter uma completa noção da percepção sensorial. Por exemplo, você está olhando aqui concentrado, você piscou a cada 6 segundos. Isso dentro da neurociência está dentro de uma normalidade. Agora, se você piscar demais, se você tiver fugas de olhares, se for para a esquerda ou para a direita, a neurociência diz o que revela um. Tem um que significa que você está querendo reconstruir o passado, outro você está querendo realmente criar uma nova tese. Muitas situações a gente já teve a oportunidade, até em cursos de audiência que eu ministro, de conversar sobre isso. Então a gente pode partir para uma aferição qualitativa da testemunha, em vez de requisitos meramente formais, né? Eu acho que vai ser o caminho por uma necessidade. A justiça não pode, de repente, ficar 2 anos sem um regular funcionamento, né, Thiago? Sim. E, doutor, já tem... o doutor Douglas, que é o presidente da comissão aqui do Direito do Trabalho, ele falou, eu acho que a saída seria a redução de audiência de instrução para que fossem feitos com intervalo de 1 hora, 1h30. Ainda que tem vários colegas que estão aqui prestigiando com... mas a OAB poderia também conceder lá um espaço com essa estrutura. Enfim, são todas saídas prestigiadas. Agora, vocês já falam no início dessa sistemática? Já se tem uma data? Como que está nos bastidores? Né? Vamos começar? Não vamos? Aqui na nossa região ainda está todo mundo muito em silêncio. Né? Ninguém fala como vai ser, quando vai começar, se vai começar. Só o juizado
que como veio agora essa alteração na 9.099, que acho que ficou mais claro, né? Até por ser em virtude de uma lei, tudo, já falou, ó, aqui vai começar. Agora, e aí nos bastidores, como que está isso? Doutor, olha, nós tivemos hoje uma propulsão, na tarde de hoje, de atos regionais regulamentando essa situação, autorizando a realização de audiências. Muitos tribunais estavam, digamos, na espreita, aguardando, porque o ato da Corregedoria permitiu que nós tivéssemos a realização dessas... Deixa eu só ajeitar aqui, Thiago, que alguém falou sobre a conexão. Na verdade, é o local onde eu coloquei o celular, acho que estava com um abafamento. Se não imagina esta falha aqui numa audiência, né? Até teve exatamente. É por isso que a fala do Dr. Douglas é muito importante, de a gente ter ali um tempo, né, uma intercalação maior entre as audiências, porque vai demorar mais, o procedimento não vai ser ali na hora, e também a gente pode passar por instabilidades, por falhas, então é necessário realmente que a gente tenha uma intercalação maior. Mas, enfim, os tribunais estavam muito no aguardo, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho permitiu que se regulamente, e os tribunais começaram hoje a regulamentar. Vai acontecer, precisamos nos adaptar realmente. Hoje, o TRT da Terceira Região, por exemplo, regulamentou a questão, previu a possibilidade de utilização desses mecanismos, previu que não é obrigatório inserir a audiência lá no PJ Mídias, que era uma dúvida também, porque você vai ter ali a gravação da audiência, tá? E essa gravação vai para onde? Essa gravação vai ser alocada em algum lugar? É até difícil imaginar que possa suportar. Mas aí, Thiago, eu sinceramente concordo com o ato do TRT da Terceira Região, aqui em Minas Gerais, por exemplo. Não é obrigatório que você faça a alocação do vídeo da audiência lá no PJ Mídias, porque o que acontece na audiência hoje? Você tem uma audiência acontecendo em tempo real e essa audiência é reduzida a termo. Então, nós vamos ter, pela plataforma, que também vai depender dos tribunais, a gente pode colocar a ata de audiência sendo redigida no mesmo momento da transmissão da audiência, em que os advogados vão estar acompanhando a redação da ata. E a ata vai estar lá no PJE. Então, e nada impede que o próprio advogado faça a gravação também. Nada impede, exatamente. A audiência é pública, então ele pode gravar. Existem alguns tribunais que estão regulamentando no sentido de que a gravação vai ficar no PJE Mídias por até 48 horas ou por até 5 dias. Aí o advogado pode baixar o arquivo no seu computador e depois disso ele vai ser, na verdade, excluído, porque senão não tem sistema de suporte no Brasil todo a gravação dessas audiências, né? Uma coisa para hoje inviável, né? Esqueceram de combinar a pandemia com os russos, a gente foi pego de surpresa, então, infelizmente, não tem como, a gente vai se adaptando na medida do possível. E aí, claro, tem uma série de situações, a testemunha tá lá, o juiz ele pode, inclusive, pedir para girar a câmera, para ver se tem alguém atrás, se houver algum tipo de suspeita, alguma situação esquisita que desperte uma curiosidade do juiz, algumas coisas assim. Tem muitas coisas, Thiago, vão surgir na prática, né? Por exemplo, testemunha que eventualmente esteja trabalhando na empresa, ela é indicada pela empresa. Pode todo mundo ir depor na sala do chefe? Como é que vai ser isso? São situações que a gente vai se deparar. Exatamente. O juiz, se a testemunha está na empresa, a primeira coisa seria avisar, né, a parte, no caso o preposto, que esteja ali na audiência, do dever de lealdade, que o preposto precisa ser retirado daquela sala. Se o juiz tiver alguma fundada suspeita, pode pedir para girar a câmera, ele pode interromper a audiência, remarcar para que ela deponha em um outro local. Tudo vai depender muito da casuística. A audiência é uma situação muito casuística. Eu já fiz audiência com o doutor Tiago Garcia, que teve um advogado que começou a roncar fervorosamente na sala de audiência. Aí, você vai fazer o quê?